Agora mais um campeão de audiência. Próxima parada. Aviação Itapemirim está leiloando mais veículos antigos de sua frota. Lembrando que o leilão será entre os dias 15 e 20 de outubro. No lote 1, de placa MPZ 6478, temos um Paradiso G6 1200, sobre o chassi Itapemirim 212 de prefixo 5811, com preço mínimo de R$10.000 na primeira rodada, e de R$5.000 na segunda. No lote 2, de placa MSL 5005, temos outro G6 1200 HD, sobre o chassi Mercedes-Benz O400 RSD, de prefixo 15800, com preço mínimo de R$25.000 na primeira rodada, e de R$12.500 na segunda. O veículo fazia parte da frota da Caissara. No lote 3, de placa MTB 5001, temos outro G6 1200 HD, sobre o chassi Mercedes-Benz O400 RSD, de prefixo 5001, com preço mínimo na primeira rodada de R$15.000, e na segunda de R$7.500. No lote 4, de placa MRE 3460, temos outro G6 1200, sobre o chassi Itapemirim SBVM, de prefixo 5533, com preço mínimo de R$15.000 na primeira rodada, e de R$7.500 na segunda. Já no lote 5, de placa MPZ 3757, temos um Tribus 3, sobre o chassi Mercedes-Benz O371 RSD, de prefixo 24063, com preço mínimo de R$3.000 na primeira rodada, e de R$1.500 na segunda. Esse tá barato demais. Já no lote 6, de placa MRD 3238, temos outro Tribus 3, sobre o chassi Itapemirim 212 com preço mínimo na primeira rodada de R$5.000, e na segunda de R$2.500. Esse também tá barato demais. No lote 7, de placa MRD 3617, temos outro Tribus 3, sobre o chassi Mercedes-Benz O371 RSD, de prefixo 20547, com preço mínimo de R$5.000 na primeira rodada, e de R$2.500 na segunda. No lote 8, de placa MRD 3687, temos outro Tribus 3, sobre o chassi Itapemirim 212, de prefixo 20573, com preço mínimo de R$5.000 na primeira rodada, e de R$2.500 na segunda. No lote 9, de placa MRE 2977, temos outro Tribus 3, sobre o chassi Itapemirim 212, com preço mínimo na primeira rodada de R$5.000, e na segunda de R$2.500. Já no lote 10, de placa MRD 3766, temos um monobloco O400 RSD, de prefixo 402,67, com preço mínimo na primeira rodada de R$3.000, e de R$1.500 na segunda. Já no lote 11, de placa MRO 4397, temos outro monobloco O400, de prefixo 402,81, com preço mínimo de R$10.000 na primeira rodada, e de R$5.000 na segunda. No lote 12, de placa MPW 7924, temos um G6 1200, sobre o chassi Itapemirim 212, de prefixo 5563, com preço mínimo na primeira rodada de R$5.000, e na segunda de R$2.500. No lote 13, de placa MPF 5210, temos outro G6 1200, sobre o chassi Mercedes-Benz O400 RSD, de prefixo 8043, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda de R$5.000.
Já no lote 14, de placa MQL 7728, temos um outro G6 1200, sobre o chassi Tecnobus T13, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda de R$5.000. No lote 15, de placa MQL 7753, temos um Buscar Vista Bus HI, sobre o chassi Tecnobus T23, de prefixo 9023, com preço mínimo de R$10.000 na primeira rodada, e de R$5.000 na segunda. Já no lote 16, de placa MQL 7754, temos outro Vista Bus HI, sobre o chassi Tecnobus T23, de prefixo 9025, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda de R$5.000. Já no lote 17, temos outro Vista Bus, sobre o chassi Tecnobus T23, de prefixo 9031, com preço mínimo na primeira rodada de R$5.000, e na segunda de R$2.500. No lote 18, de placa MQR 9214, temos outro Vista Bus, sobre o chassi Tecnobus T13, de prefixo 9701, com preço mínimo na primeira rodada de R$15.000, e na segunda de R$7.500. No lote 19, de placa MQR 9224, temos outro Vista Bus, sobre o chassi Tecnobus T13, com preço mínimo na primeira rodada de R$15.000, e na segunda de R$7.500. No lote 20, de placa MQL 7733, temos outro G6 1200, sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSD, de prefixo 2105, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda de R$5.000. No lote 21, de placa MRD 3248, temos um Tribus 3, sobre o chassi Itapemirim 212 de prefixo 20585, com preço mínimo na primeira rodada de R$5.000, e na segunda de R$2.500. No lote 22, de placa MPW 8281, temos outro Tribus 3, sobre o chassi Itapemirim 212, com preço mínimo na primeira rodada de R$5.000, e na segunda de R$2.500. Esse veículo era da Nossa Senhora da Penha. No lote 23, de placa MRD 3916, temos um monobloco O400 RSD, de prefixo 402,63, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda de R$5.000. Já no lote 24, de placa MPO 2005, temos outro G6 1200, sobre o chassi Mercedes-Benz O370 RSD, de prefixo 8055, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda de R$5.000. Já no lote 25, de placa MRD 3706, temos um monobloco O400 RSD, de prefixo 402,83, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda de R$5.000. Por fim, o lote 26, que são todos os veículos juntos, eles estão em preço mínimo na primeira rodada de R$231.000, e na segunda de R$115.500.